Olá, tudo bem? Daniel D'Arezzo aqui. Nesse episódio a gente vai falar sobre como vender todos os dias usando só o celular. Bora lá então. Bom, a gente está falando sobre marketing digital, empreendedorismo, né? E uma forma que eu faço para eu vender todos os dias usando somente o celular é o seguinte: você tem que ter uma estratégia já montada. Nesse caso, a minha estratégia é a seguinte: eu tenho alguns materiais que realmente são muito bons, tá? E que transformam o público. Ou seja, você não vai conseguir vender um produto todo dia se for um produto ruim. Uma hora ou outra, aquilo ali não vai fazer sentido. Outra coisa, você não vai vender todo dia se o seu produto for bom, mas você também não ter uma estratégia de comunicação. Ou seja, você pode ter o melhor produto do mundo, aquele produto fantástico. Se você não souber comunicar ele para o cliente, não vai adiantar. Outra coisa, você tem que ter os clientes interessados naquilo. Por exemplo, você não vai vender picolé no Polo Norte. No caso do nicho que eu sempre uso como exemplo aqui, que é os de aulas de música, eu não vou vender um curso de violão para uma pessoa que está interessada em aprender guitarra. Eu não vou vender um curso de viola caipira para uma pessoa que está interessada em aprender teclado. Entendeu? Então você tem que ter essa junção dessas coisas bem na sua cabeça. Isso está dentro de estratégia de marketing digital, funil de vendas, beleza? Bom, uma vez tendo isso, como é que eu faço para vender todos os dias usando o telefone? Eu tenho uma estratégia, um funil desenhado da seguinte forma: as pessoas estão online vendo um conteúdo e algumas dessas pessoas clicam para poder entrar num grupo de WhatsApp que eu mando dica todos os dias. Ou seja, eu realmente estou comprometido com o aprendizado daquela pessoa e não simplesmente criando uma estratégia só para vender, tá? Esse comprometimento também é muito bom para a pessoa se sentir valorizada, ver que o meu conteúdo faz diferença, e mesmo um conteúdo gratuito que eu tenho na internet transforma a vida dessas pessoas. Então, mesmo que a pessoa não compre nada, ela só de consumir o meu conteúdo de graça, ela já consegue dar um passo além no universo que eu me proponho a atuar, que nesse caso, desse exemplo, é o nicho da música, né? Bom, tendo em vista isso, juntando tudo isso, né, vamos para a estratégia. Eu tenho ali uma parte que eu já separei, já dediquei, né, para abordar o cliente. Que parte é essa? Essa parte você tem que tomar bastante cuidado, tá? Que é o quê? Eu posso abordar o cliente através de um vídeo, ou posso abordar o cliente através de uma imagem, um texto ou algo semelhante. Até um determinado momento, o próprio WhatsApp, ele deixa você enviar um vídeo pequeno para as pessoas, mas se você mandar o mesmo vídeo para várias pessoas, ele pode te banir. O ideal primeiro é você usar o WhatsApp Business e de preferência mandar um conteúdo, né, mandar um vídeo para aquela pessoa que quer receber aquele tipo de conteúdo. Essa parte é complicada, porque você precisa, por exemplo, tem lá os grupos, né, de WhatsApp e tudo mais, e você tem o seu próprio grupo. Por favor, tenha seu próprio grupo, que a gente vê muito na internet é o pessoal entrando nos grupos, copiando o contato das pessoas que tá lá. Isso só atrapalha, essa pirataria aí, né, de lead, cópia de lead e tudo mais, só atrapalha tanto a gente que é produtor, quanto a própria pessoa que está copiando, porque o cliente, né, ele fica confuso, ele não compra direito. Bom, o pirata só avacalha. Pra gente não dar muita trela para isso, vamos lá. Eu tenho lá o grupo de WhatsApp e as pessoas que vão entrando nesse grupo. Então tem os vídeos na internet, uma porção de vídeos, e as pessoas vão entrando. Dessas pessoas dá para identificar, tá, aquelas que já viram o seu vídeo através de tags e tudo mais, beleza? Mas eu salvo o número daquelas pessoas, né? Tipo assim, se eu quiser, é claro, né? Essa é uma questão de estratégia. Então pega ali uma determinada pessoa que já viu um conteúdo, salvo o número dela e posso mandar alguma coisa para ela que seja legal. Por exemplo, vamos tentar entrar na cabeça da pessoa que está aprendendo a tocar violão. Porque na hora que você vai fazer essa estratégia, você não pode pensar
como um produtor, você não pode pensar como alguém que quer vender alguma coisa. Você tem que pensar como um consumidor, como uma pessoa que quer ter o seu problema resolvido. Logo a gente imagina, né? Pô, meu avatar, quem ele é? A pessoa que quer aprender a tocar violão. O que essa pessoa quer? Essa pessoa quer aulas, conteúdos que vai fazer ela aprender a tocar violão. De preferência, de graça. Porém, a gente tem uma empresa, a gente tem que pagar imposto, tem que pagar... O negócio tem que dar lucro, né? Só ficar dando conteúdo de graça não vai funcionar. Isso sem falar também que muita gente quer o conteúdo de graça e não coloca em prática. Então a gente, de repente, salva o número daquela pessoa e eu, particularmente, eu mando essas pessoas para uma página, né? Aquela pessoa que eu acho que vale a pena abordar, eu mando para uma página que tem uma porção de conteúdos para ela que ela pode aprender de graça. Então tem lá aula de pop rock, reggae, gospel e tantas outras coisas. Porque no mercado de aula de violão, a gente tem um problema muito grave, que é o seguinte: a pessoa às vezes ela entra e ela tem um gosto musical e ela quer ser atendida individualmente. Então ela quer aula só de música gospel, ela quer aula, uma outra quer só de sertanejo, outra quer só de pop rock, outra quer só de... E esse pessoal acha que o mundo gira em torno delas. Ela acha que pelo fato de ela gostar de, sei lá, de um repertório CCB, ela acha que o mundo inteiro tem que gostar. Ela acredita que por ela gostar de bolero, ela acha que o mundo inteiro tem que gostar de bolero e que você só pode falar de bolero. E assim por diante. Se ele gosta de sertanejo, só sertanejo. Se você gosta de rock, só de rock. Não tem problema. Então, para isso, eu como produtor criei uma solução. Uma página que atende todas essas vertentes dessas pessoas. Então, demorou muito para criar uma página que tem todos os estilos que eles me pedem, desde o brega até o rock internacional. Então eu mando esse conteúdo para essa pessoa. Que tipo de conteúdo é esse? É um conteúdo de graça. É um conteúdo para a pessoa ir lá e aprender o que ela quiser. É para ela entender, reconhecer, me reconhecer como uma pessoa que pode resolver o problema dela, porque eu posso, porque eu sou especialista nessa área. Assim como uma pessoa que vai no médico, ela acredita que o médico pode resolver o problema dela porque ele é médico. Então a gente precisa ser não apenas o especialista naquela situação, mas sim nos provarmos como especialista, beleza? Não é, vou te dar uma estratégia para você vender todo dia lá e aí qualquer pessoa vai chegar lá e vai vender todo dia. Não, você tem que passar por esse crivo, beleza? Passando por isso, né? No meu caso, por exemplo, eu mando esse conteúdo para a pessoa entra e tal, eu deixo ela degustar lá algum tempo, entendeu? 2, 3 dias, se eu quiser, depende da minha estratégia, tá? E depois eu mando para ela a possibilidade dela aprender mais, mas por um valor muito, muito, muito em conta, onde o preço não é objeção. Aí se a pessoa quiser, legal, ela vai ter um conteúdo top por um valor muito, muito, muito barato, entendeu? Porque é a minha primeira venda para ela, né? Daniel, mas você não ensinou uma estratégia que é para eu vender todo dia? Sim, mas olha só, se eu mandei o conteúdo para uma pessoa hoje, vou abordar ela daqui a 3 dias e tenho isso desenhado na minha estratégia, amanhã eu vou mandar um conteúdo para eu abordar 3 dias a partir de amanhã, depois de amanhã eu vou mandar um conteúdo para abordar 3 dias a partir de depois da manhã e assim por diante. Depende da minha estratégia. É o que a gente chama de consistência e aí você tem que ter o quê? Comprometimento para fazer a coisa funcionar. Então todo dia tem gente entrando lá no Instituto Musical da Arezzo, todo dia tem gente entrando lá no Instituto Musical da Arezzo. Alguns querem fazer o curso completo, alguns querem fazer só o iniciante, alguns querem criar só uma apostila, outros acham que não precisa de uma coisa mais específica, que vai aprender só com o material em PDF e assim por diante. Como é que a gente faz isso? Com comprometimento com o nosso trabalho, mandando conteúdo para as pessoas, abordando elas de uma forma que sempre é vantajoso para ela. E não aquele cara que bate no seu portão, por exemplo, você está super ocupado e ele quer que você abra a mão de um tempo dele para ele fazer a oferta, para ele te explicar como é que funciona a rede, a coisa que ele está vendendo, as vasilhas. Poxa, não é isso que a pessoa quer. Eu dou para ela a liberdade. Olha, tá aqui um determinado conteúdo.
Na minha cabeça, tá, ó, ele tem 3 dias para ele poder degustar. Se ele realmente tiver interesse, ele vai entrar e vai ver alguma coisa. Se ele tiver interesse. Se ele não tiver interesse, ele não vai entrar e outro também não vai comprar. E disso também, pessoal, você vai fazer isso com várias pessoas. A ideia é que você faça pelo menos com 100 pessoas para que você cumpra a margem, né, de contatos. Ou seja, qual que é a média do e-commerce hoje em dia? E-commerce é todo negócio que acontece na internet. A média é de a cada 100 pessoas você vender para pelo menos uma. Logo, se você não conseguir abordar pelo menos 100 pessoas, não espere vender todos os dias com essa estratégia, beleza? Não existe caminho mágico. Se existisse um caminho mágico que todo mundo pudesse fazer, eu simplesmente criaria barocentos tipos de negócio, contrataria barocentas pessoas e faria milhões e milhões e milhões todos os dias. Não existe uma receita para isso. O que existe é um limite, tá? O WhatsApp tem um limite de mensagens que você pode mandar, tá? Então não vai fazer isso. Ah, então vou colocar um robô aqui para funcionar. Tem um monte de guru aí que fala: ah, vou pegar essa estratégia aqui do Daniel, vou programar aqui um robô, para cada número que entrar ele vai salvar, ele vai mandar mensagem. Vai dar problema, entendeu? Por quê? Porque o algoritmo, ele não é para ser essa coisa automatizada o tempo inteiro. Dá para automatizar isso? Dá. Dá para colocar um limite de pessoas? Dá. E aí você vai fazendo aquilo ali dentro do seu projeto. Já teve época que eu fiz automatizado? Já. Como é que eu faço hoje? Na unha. Por quê? Porque eu gosto de fazer esse processo. Posso voltar com os robôs para poder colocar? Posso. Quero fazer isso? Não. Deixa para eu fazer isso quando eu for viajar, for fazer alguma coisa. Que eu quero estar por dentro, entender e não perder meus números, né? A Deus dará. Eu gosto de ficar com poucos números, eu gosto de ter uma coisa mais gerenciável, mais tranquila, né? Já teve tempo que já chegamos a ter até 9 colaboradores, mas hoje é só eu, empresário, né? Eu resolvi ficar só eu mesmo fazendo ali e quem sabe daqui a um tempo já estou amadurecendo a ideia para poder eu e mais um talvez, mas tem que pensar muito, porque para eu poder treinar a pessoa para fazer esses bastidores, tem que ser alguém muito sério e tudo mais. Mas enfim, essa é uma dica, né, para você vender todos os dias usando apenas o celular. Funciona? Funciona muito. Se você tiver um envolvimento, se você tiver um comprometimento e tiver um bom produto para transformar a vida das pessoas, tá? Não conte com o acaso, conte com a estratégia e inteligência para fazer a coisa funcionar, beleza? Tamo junto, até a próxima. Clica aí na descrição do vídeo, deixa um comentário, deixa um like, compartilha, dá um apoio aí no canal pra gente ir pra frente, beleza? Vamos que vamos!